Bom, esse... Ó, ajuda a mamãe, senão não vai dar certo. Bom, esse é o Descomplicando Feltro. Lela, me ajuda. Vamos lá. Esse é o Descomplicando Feltro. Ó, fica bonitinha. E aqui eu vou mostrar que é possível você ganhar a partir de R$1.000 por mês, trabalhando com artesanato em feltro. Trabalhando só 3 horinhas por dia, sem sair de casa. Então, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Débora Caneoia, sou fisioterapeuta. E sou Mari... Mari, tudo bem, Mari? Não enxergo muito, gente, vamos lá. Bom, eu sou a Débora Caneoia, sou fisioterapeuta. E eu me descobri artesã depois do nascimento da minha filha, quando eu senti a necessidade de me reinventar para conseguir ser uma mãe mais presente na vida dela. Para, menina! Essa é a nossa segunda live e aqui eu vou falar um pouco sobre habilidade. A questão de, será que eu tenho habilidade para o feltro ou será que eu não tenho? E se você também pensa nisso, se tem ou não, eu também, lá atrás, também foi um dos meus questionamentos. Então, vamos bater um papo sobre isso. Antes de começar, eu vou falar para quem estiver assistindo aí, compartilhar essa live. Porque você pode ter uma pessoa, alguém próximo, uma amiga que também esteja passando por essa mesma realidade e que vai gostar dessas informações, desse bate-papo. O ponto principal desse bate-papo... Vamos ver se eu consigo aqui. O ponto principal da gente... Para, Lela, senão eu não vou conseguir. Vai, vai, concentra. Então, na verdade, o problema não é a gente pensar, né, será que eu tenho habilidade ou não? Isso eu acho que é um pensamento recorrente. Eu também pensava muito nisso. Só que eu acho que o ponto que eu quero abordar aqui é a maneira como a gente reage diante desse tipo de pensamento. Então... É importante a gente parar para pensar qual que é a nossa posição diante de um pensamento de dificuldade. Que é legal a gente fazer assim uma analogia, né? Até aquela coisa a maneira como a gente enxerga a situação, né? Igual a gente fazer uma analogia com aquela questão do copo, o copo ou meio cheio ou meio vazio. Então, a situação é a mesma, a diferença é só a perspectiva. É o olhar que a gente vai direcionar àquela situação. E isso vai ser determinante pra gente. Não só nisso, mas em qualquer situação que a gente enfrentar na nossa vida, né? E nessa questão do feltro, não é diferente. Então... diante dessa dificuldade, né, desse pensamento, isso pode ser, a gente pensar nisso, pode ser um combustível pra gente, pode ser um combustível pra gente ir lá tentar e ver que não é tudo isso, né? A dificuldade não é tão grande assim. Ou a gente pode encarar essa dificuldade como um fator pra gente se sabotar mesmo, né? Então, um fator de dificuldade que a gente vai paralisar, que vai bloquear, que a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, eu acho que muita gente, diante de uma dificuldade, já olha ali... Tem gente que não quer nem tentar. Já pensa assim, é muito difícil, isso não é pra mim. Eu não sei costurar, eu nunca peguei numa agulha, isso é uma realidade paralela, né? E não é pra mim. Então, eu acho que o mais importante é a gente ter essa percepção, né? Peraí. Você quer ir lá com a vovó? Quer ficar? Não. Quer que eu pegue uma cadeira pra você? Sim. Então calma, gente, vou pegar uma cadeira, pera.
Então, eu nem sei de onde eu parei, mas vamos lá. É a questão da gente encarar as dificuldades, a maneira como a gente encara essas dificuldades, né? Qual a nossa percepção diante disso? Então, assim, exemplo. Para, menina. Um exemplo, né? Eu lembro do meu irmão que desde muito pequeno, desde quando ele era criança, quando a gente mostrava alguma comida que era diferente, que ele nunca tinha comido, se ele não fosse com a cara da comida, ele já falava, ai, não gosto. E aí eu sempre falava, nossa, Flávio, mas você nem sabe, você não experimentou, você não quer, você nem vai comer, né? E ele falava, não, eu não gosto. Então isso também pode, a gente pode trazer isso para a realidade do feltro, da costura, né? Então a gente pode encarar como uma coisa assim, não é para mim, é muito difícil, eu não vou conseguir. Então é essa discussão que eu quero trazer para cá hoje, né? Pra gente parar e pensar como que a gente se comporta diante de uma dificuldade, dessa dificuldade, né? Essa é uma das, mas tem inúmeras outras que a gente pode pensar. Eu vou abordar essa da questão da habilidade, né? E é importante pensar que para tudo na vida, vamos pensar assim em qualquer profissão, em qualquer área, todo mundo começou do mesmo ponto, todo mundo começou do zero. E então a gente começa no mesmo nível e o que vai determinar, né, a gente ter habilidade ou não, acho que a gente tem essa mania, né, de classificar em grupos, esse daqui tem habilidade e esse não. O que difere, né, esse grupo de pessoas que têm habilidade e os que não? Eu acho que a diferença principal é que as pessoas que estão nesse grupo que a gente classifica como têm habilidade são pessoas que, na verdade, elas não desistiram diante das dificuldades. Porque dificuldade sempre vai existir em qualquer coisa que a gente decidir fazer. Cabe a gente se policiar para ver como que a gente vai se comportar diante dessas dificuldades, né? Ou a gente olha, a gente pode olhar e ver aquela dificuldade como um combustível, né? De falar, tem as dificuldades, mas isso te instiga a ir lá e tentar e fazer acontecer. Ou você se bloquear diante disso, né? Então, acho que essa é a principal discussão que eu quero trazer hoje aqui. Então, se você já pensou em entrar nesse mundo do feltro e tem essas dificuldades, o que eu quero é que você pare para pensar como você reage diante disso, do que você vê como dificuldade. É importante a gente... Ai, tô com uma cola aqui, viu, gente? Um roteiro aqui pra eu não me perder. É importante a gente não se comparar também. Isso não só no feltro, eu acho que na vida. Acho que a pior coisa que a gente pode fazer é se comparar com outra pessoa, porque, assim, cada pessoa é de um jeito, cada um tem a sua vida, tem as suas facilidades, a sua realidade, as suas dificuldades, e a pior coisa que a gente faz é se comparar. Então, a gente parar e falar, nossa, aquele lá tá desse jeito, sei lá, começou no feltro e já tá assim, não vou nem tentar porque eu tô muito distante, eu nem comecei. Então, assim, não se compara a outras pessoas, o processo é seu. Então, eu acho que a gente tem que as comparações tem que ser da gente com a gente mesmo. Então, eu tava lembrando de uma coisa que eu queria até falar aqui. Eu já trabalhei em um lugar como fisioterapeuta e que para cada paciente que a gente tinha lá, quando a gente fazia, né, a admissão de um paciente, a gente abria a ficha, tem uma mão aqui,
E ela vai aparecer um pouquinho, olha lá. Então, para cada paciente que a gente admitia, a gente preenchia uma ficha e estipulava algumas objetivos para aquele paciente. Fala oi para todo mundo lá. Oi! Ela adora apertar minha bochecha. Então, a gente traçava. Pera, agora senta direitinho, senão a mãe não consegue falar, o pessoal vai ficar bravo. Vai, senta. Então, a gente fazia a admissão e a gente estipulava alguns objetivos para esses pacientes. Qual era a orientação da nossa coordenação? Olha, não traça metas a longo prazo, né? É importante traçar metas a curto prazo, assim, no máximo 15 dias. E isso eu acho legal a gente fazer também no nosso processo. Vamos trazer para o feltro, né? Eu acho legal a gente, quando a gente vai se comparar, quando a gente vai fazer alguma comparação, comparar a gente com a gente mesmo. E estipular objetivos a curto prazo. Porque quando a gente estipula, por exemplo, eu comecei no feltro, eu nem sei por onde começar. Aí eu vou estipular uma meta, um objetivo. Eu quero fazer já uma guirlanda de porta de maternidade super difícil. Às vezes você vai demorar a chegar naquele nível. Então, quando a gente traça metas que estão muito distantes, a gente acaba desanimando. E aí... Não, vai, senta aqui direitinho. A gente acaba desanimando, né? Então, quando você traça metas mais a curto prazo, você vê que durante esse processo você tá evoluindo. E quando você vê que você evolui, é muito mais fácil. Isso te dá mais um ânimo a mais, né? Pra você ir lá e não desistir do processo. Deixa eu só ver o que estão escrevendo aqui. Ai, a Mari. Você é professora, tem uma filha de 1 ano e 2 meses. Então, você também entrou pro feltro, né? Então, eu também senti essa necessidade de me reinventar. Então, acho legal isso. Você vê que são várias áreas, né? Eu sou fisioterapeuta, você é professora e quando um filho nasce, a gente tem essa necessidade mesmo de fazer algumas alterações, principalmente em carreira. Mas que pra mim foi muito bom. Depois você responde aqui, Mari, mas pra mim foi uma decisão que valeu muito a pena, que é recompensadora. Bom, voltando aqui nos objetivos. Então, assim, a gente evitar, né, essa coisa de comparação com outras pessoas. E se for comparar, que seja a gente com a gente mesmo. Que mais que eu... essa coisa de dificuldades, né? Não sei se tá bom essa posição, mas, gente, deixa eu tentar melhorar. Vamos ver se aqui fica melhor. Acho que fica melhor. Essa coisa de dificuldade, né? Muitas vezes a gente constrói uma barreira na nossa cabeça que é muito maior do que a real, né? Então, às vezes, é uma dificuldade pequena, só que a nossa cabeça torna aquilo gigante. Então, assim, eu acho que a gente pode ser nosso maior incentivador e, ao mesmo tempo, se a gente não souber trabalhar essas coisas na nossa cabeça, a gente pode ser o nosso maior inimigo mesmo, o nosso maior sabotador, né? Então, eu acho que o que eu quero trazer hoje é isso, a maneira como a gente encara as coisas, né? E então, essa questão da mente e aquilo que a gente... Também não só no feltro, né? Em qualquer situação da nossa vida. O que a gente foca, aquilo expande, seja para coisas boas, seja para coisas não tão boas. Então, se você, diante de uma dificuldade,
Se você foca naquilo, naquela ideia, não, eu não consigo, é muito difícil, não sei o quê, aquilo vai crescer. Você tá regando aquilo, né? Se você rega a dificuldade que talvez seja pequena, fica gigante. Se você rega essa questão de, não, eu vou conseguir, eu vou tentar, eu não vou desistir. Se você foca nisso, aí não tem nada que te pare. Você vai embora e vai dar certo. Então eu acho que é isso que eu quero trazer aqui. A gente se policiar e prestar atenção aonde a gente tá focando a nossa energia, se é na dificuldade ou não. O que mais que eu preciso falar? E eu vou trazer um pouco pra minha realidade, né? Eu falo, assim, mas quando eu decidi começar, também era uma realidade, assim, totalmente paralela, porque eu não sabia nada de costura, eu não sabia nada de feltro e eu não sabia nada de nada. Então, e assim, sendo bem sincera, nem em casa, assim, pra pregar um botão. Eu não pegava agulha, assim, porque eu achava que não era pra mim aquilo. E quando, voltando, né, até o que a Mari fala ali, né, quando, pra quem é mãe, eu acho que a realidade é um pouco parecida para todo mundo, com a chegada de um filho, a gente se vê assim a gente tem uma necessidade de se reinventar, né? Porque a gente quer estar presente, a gente quer fazer adaptações na nossa vida para que dê condições da gente estar presente na vida deles, né? Porque não é só ter filho, não é só jogar o filho no mundo, né? A gente quer estar ali participando. Então, eu me vi nessa necessidade de fazer alguma coisa. Eu sabia que eu queria ficar em casa ali cuidando dela, mas assim, eu vou fazer o quê? E eu vi no feltro essa possibilidade, mas assim, nunca costurei nada. Tanto que quando eu fiz, ficou todo mundo chocado, assim, nossa, você fez isso? Então, assim, não se paralise, não se sabote na primeira dificuldade que você enxergar. Quando eu decidi fazer uma peça de feltro, a gente estava em época de Natal. E aí, tava numa crise financeira lá, e aí eu queria um enfeite de Natal, mas que eu pudesse produzir esse enfeite, que eu não gastasse tanto. E aí foi que eu falei, não, vou pro feltro. E aí, eu já quis logo encarar uma guirlanda de Natal. Eu demorei horrores pra terminar aquela peça. E... falando, né, trazendo essa questão de habilidade, nossa, gente, eu demorei muito, eu terminei a peça aos 45 do segundo tempo, já era Natal, e aí que eu falei, não, eu preciso terminar agora, que eu preciso terminar mesmo, porque eu comecei faz dias que era pro Natal, e eu não vou passar o Natal sem colocar o enfeite de porta, né? Então, assim, eu demorei pra caramba. E eu pensava, gente, não é possível que as pessoas que trabalham com feltro demorem esse tempo todo. Eu falo, não é possível. E aí, então eu demorei. Eu desanimei muitas vezes. Eu senti dor no corpo, sabe? De ficar naquela posição costurando. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu vou terminar e eu vou terminar. E eu fui e terminei. Então, eu acho que isso é importante, sabe? O começo, não adianta a gente querer começar uma coisa nova e achar que a gente vai fazer
rápido, vai fazer lindo, como outras pessoas que já trabalham há um tempo. Não adianta a gente querer, muitas vezes, olhar uma peça ali no Google, né? Ver uma peça de feltro. Ai, desculpa, gente. Ver uma peça e já achar que a gente vai estar naquele nível, porque não vai estar. Então, assim, a gente tem que acolher o nosso processo, ser paciente, entender que a gente está começando, a gente tem que saber em qual a posição... Oi, Cris! Que posição que a gente se encontra nesse processo de costura, né? E ser paciente com a gente mesmo. Acolher, né? O nosso processo é um aprendizado. Eu tô tentando posicionar essa câmera, gente, mas eu não tô conseguindo. Mas eu vou melhorar. Assim, acho que tá melhor. Então, quando eu comecei, eu costurava muito devagar, porque não era a minha realidade. Meus pontos não eram simétricos, então, assim, eu me cobrava porque meus pontos não eram bonitos como eu queria que fosse. Então, eu não tinha, sabe, eu não conseguia manter uma distância simétrica de um ponto pro outro. Então, um tava mais distante, o outro mais perto. Os pontos não tinham tamanhos iguais. Isso, nossa, eu ficava extremamente incomodada. Então, eu fazia, se não me agradava, eu desmanchava, fazia de novo, desmanchava, e isso vai demorando, né? Então, assim, na minha primeira peça, ao mesmo tempo que quando eu vi o resultado, eu achei maravilhoso, porque nem eu acreditava que eu pudesse fazer uma peça assim, né? Ao mesmo tempo, foi muito cansativo, porque... a gente tá iniciando, a gente tá engatinhando no processo, né? Mas eu não parei diante dessas dificuldades, né? Eu preferi enxergar aquilo como, nossa, um grande combustível, né? Eu vou fazer, eu vou treinar, eu vou fazer mais e vai dar certo. Então, essa questão de ter ou não habilidade na verdade, a maneira como a gente encara mesmo, né? Que mais? Bom, aí pra quem já tá nesse processo, já iniciou, né? Já tentou fazer alguma coisa e não gostou do resultado. Então, assim, a ideia, o que eu posso te dizer, né, é que termina. Você começou, você não tá gostando mesmo do resultado, vai em frente, termina essa peça, não deixa ela parada na metade. Vai, faz. Eu acho que serve pra gente... Pode ser que, né, a primeira peça não fique do jeito que a gente imaginava, mas eu acho que serve como um comparativo para as próximas peças, porque você vai ver que, independente se você tá começando ou se você já tem um tempo aí no feltro, na costura, né, você vai ver que cada novo trabalho, a gente vê que a gente se aperfeiçoa. Então, isso é o que eu falo, assim, seja lá no início, seja alguém que já tenha prática, você vai ver, você vai notar essa evolução. Então, se você já começou, se você já se arriscou, mas não tá muito satisfeito com o resultado, vai em frente, termina essa peça, não para na metade. E se você já começou e tá com a peça lá parada, volta lá, recupera essa peça, termina, porque quando a gente termina, eu acho que o que vai ser importante é a gente saber identificar, né? Você olhar aquela peça e identificar pontos de melhoria. O que eu não tô satisfeito com essa peça? O que eu posso melhorar? Então, eu acho que isso é importante. Se alguém
se você que tá assistindo, né, quer começar, mas não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que fazer, que material comprar, não tem nem ideia de onde começar, se você olhar nos meus vídeos, você vai ver que tem um vídeo meu que eu pego nesse... eu dou passo uma orientação, né, dos materiais necessários para quem quer começar. Então, quem tá começando do zero precisa disso. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Ó, o nome do vídeo é: se você quer começar do zero, este é o caminho. Então, assim, se você não tem noção nenhuma do que precisa para começar, procura nos meus vídeos. Para quem não sabe, eu tenho conta no Facebook, no Instagram e no YouTube, todos com o mesmo nome, Descomplicando o Feltro. Dá uma procurada lá, tem um vídeo que eu passo esse beabá, assim, do feltro. O que você precisa de material para você se arriscar, né? Para você fazer alguma pecinha de feltro. Então, se você quer, não sabe nem por onde começar, procura lá que eu dou uma orientação básica para você, para começar. E se você, no caso, né, de você já ter o material, você só não sabe para onde, como iniciar, então vai no Google, tem moldes simples, moldes fáceis, inclusive eu até separei um molde aqui para quem quiser, um molde fácil, um molde simplesinho para testar, né, essa costura em feltro. E aí, outra coisa que pode se pensar, né? Eu não tenho tempo para fazer feltro. Então, tempo é uma coisa meio relativa, né? Então, acho que todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. A gente tá passando um carro de som. Então, vamos lá. Eu acho que tempo é relativo, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. A gente tem que saber só identificar, né? Como que a gente tá utilizando essas 24 horas? Não tô falando que ninguém precisa dormir nem nada, não é isso. Mas eu acho que, às vezes, a gente tem que saber identificar também se tem algum sugador de tempo aí no nosso dia, né? O que seriam esses sugadores de tempo? Coisas que não agregam em nada, que a gente perde muito tempo. Então, assim, Facebook, Instagram, joguinho de celular, Netflix. Quanto tempo a gente passa nessas coisas que vão sugando, vão consumindo o nosso tempo e não agregam em muita coisa, né? Eu não tô falando que a gente não tem que ter hora de lazer. É claro que a gente tem que ter lazer, mas a gente tem que saber dosar, né? Assim, exemplo, quando surgiu aquele joguinho, o Candy Crush, nossa, eu era viciada nisso, viciada. Então, assim, eu fazia um negocinho, eu já queria jogar, eu ficava desesperada, sabe? Se eu não tinha, se acabava a minha vida, eu ficava pedindo para as pessoas me enviarem vida. E aí eu falei, gente, eu passo tanto tempo nisso, sendo que eu poderia utilizar esse tempo em uma coisa útil, né? Mais útil. Então, às vezes, tem coisas que vão sugando o nosso tempo que a gente, de pronto, já fala, eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo mesmo? Então, é uma coisa para se pensar também. Cada um avalia a sua realidade, né? Ai, nossa, o link, né? O link do molde. Gente, eu esqueci o link. Será que eu consigo sair aqui pra ver? Peraí. Pronto, voltei. Descomplicando o feltro.com.br/primeiro molde. Então lá eu disponibilizei um molde simplesinho de um coração para quem quiser começar, se arriscar aí. Eu acho que a gente tem que ser, aquilo que eu falo, né? A gente tem que saber saber identificar em que posição do processo que a gente tá. Então não adianta a gente querer fazer, nossa, uma boneca de 30 centímetros logo, vou começar e quero fazer isso agora. Não, a gente tem que pegar um molde simples. Então, às vezes de um coração, de uma nuvem, uma coisa bem simplesinha, só pra gente testar o ponto, pra ver se a gente consegue fazer.
simples, algo simples, e aos poucos a gente ir dificultando. Então, isso é o mais importante. Não desanimar. Se tiver difícil, não desanima. Eu também tive as minhas dificuldades, mas, gente, vai em frente, não desanima. Bom, importante sempre começar, né? Em qualquer coisa da nossa vida. Começa, gente, vai dar um passinho de cada vez, e a gente vai ver que de passinho em passinho a gente já percorreu uma longa caminhada. O importante é a gente dar o primeiro passo e não parar. Então, por mais que às vezes a gente dê um passinho, aí volte mais 2 para trás, mas não tem problema, sempre continuar, porque vai dar certo. É um processo, assim como qualquer outra coisa que a gente faz, é um processo, então é importante começar, não desistir, e você vai ver que com o tempo você vai evoluindo. Trazendo, né, de novo pra minha realidade, eu falei, né, que eu demorei bastante, mas assim, da segunda vez que eu produzi uma peça, eu já vi que, eu falei, poxa, já tá legal, já tá melhor, eu já tô fazendo mais rápido, eu encontro a maneira que eu vou adaptando a minha realidade, então eu vou vendo o que facilita mais pra mim. Se eu fizer dessa forma é mais prático, é mais rápido. Então a gente vai se conhecendo, né, neste processo. A gente vai vendo o que facilita e o que não, ou o que vai dificultar. Então, vai em frente, gente, vai dar certo. E, importante, tem um canal do Telegram, tem nas minhas redes também. E é isso, gente, espero ter ajudado aí, agradeço a participação de todo mundo, beijo pra todo mundo, e até a próxima.